Você falou, Creuninho? Então pronto. Irmão. Esposa, quando fala assim, a gente tem que ouvir, né? Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecido a Deus por esta outra rica oportunidade de estarmos aqui, falando com os irmãos a palavra do Senhor, e pesa-nos sobre os nossos ombros esta grande responsabilidade que nós assumimos neste momento. Obrigado, Bispo José do Carmo, por esta oportunidade muito ímpar, nesta noite de terça-feira. Louvando a Deus pela vida do nosso companheiro, pastor Enoque Vieira. Deus abençoe, pastor Enoque, nosso companheiro de sempre aí, nosso professor. Que Deus abençoe a sua vida nessa segunda etapa. Quero pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia Sagrada em Filemon. Filemon é uma pequena epístola que lá depois de Tito e antes de Hebreus. Antes de Hebreus está Filemon. Será que todos encontraram Filemon? Acompanhe na sua Bíblia aí, meu querido irmão. Está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo da tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Irmãos, vamos para o versículo 17 e 18. Verso 17, está escrito assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Filemon, esta pequena epístola, 25 versículos, 333 palavras, que o apóstolo São Paulo escreveu para este seu amigo. Talvez Filemon seja filho na fé de Paulo. A palavra ou nome Filemon quer dizer amável, afável, dócil. Esse é o significado do nome Filemon. Esta pequena epístola aqui, como eu disse, desses poucos versículos, ela é tão pequena que não foi nem dividida em capítulos. De todas as cartas e epístolas que nós temos no Novo Testamento, talvez a menor de todas elas em conteúdo, mas com uma preciosidade muito grande. Talvez, se nós pudéssemos nesta noite dar um tema a Filemon, nós poderíamos dizer assim, que Filemon
é a habilidade espiritual na restauração de vidas. Habilidade espiritual especialmente que Paulo teve na restauração de vidas. Mas também nós podemos dar um tema de o grande poder do Evangelho em resolver problemas sociais e problemas domésticos. Interessante que o Evangelho de Jesus Cristo que nós pregamos muda o homem, é lógico, principalmente no sentido espiritual. Quando a pessoa vem a Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados. Mas acontece que o Evangelho, ele muda a vida da pessoa por inteiro. Neste texto em que nós lemos aqui, nós vamos ver que o Evangelho, ele foi responsável por resolver problema social, especialmente na vida de um moço por nome Onésimo. Mas nós podemos também, talvez, dar o tema para Filemon, o valor do perdão e a reconciliação na vida cristã. Irmãos, então, os personagens principais desta pequena epístola. Paulo, como ele diz aqui, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus. Esse é o principal personagem, foi quem escreveu esta missiva. Mas nós podemos também ver aqui o outro personagem, Filemon. Talvez esse moço tenha sido filho na fé de Paulo. Paulo tenha ganhado Filemon para o Senhor Jesus. Então, o outro personagem desta epístola é Onésimo. Onésimo, o nome deste moço significa útil. Útil, porém, esse moço era escravo de Filemon. E além de escravo, Onésimo foi um homem que cometeu delito. Ele fugiu da casa de Filemon, talvez por ter lhe furtado algum valor do seu patrão, do seu senhor. Ele pode ter furtado alguma coisa na casa de Filemon, e ele fugiu para a grande Roma, para a grande metrópole Roma. Talvez Onésimo tenha pensado assim, eu vou para Roma, lá eu me escondo no meio daquela multidão, e ninguém vai me ver. Acontece que há um Deus no céu, há um Deus no céu, que ninguém esconde da sua face. Lá no Salmo 139 diz assim, para onde mirei do teu espírito? Para onde, ó Deus, fugirei da tua face? Ninguém esconde de Deus. Onésimo fugiu de Colossos. Talvez seja a casa do seu patrão, um fazendeiro daquela região. Ele fugiu de Colossos, fugiu de Filemon, foi para a grande metrópole. E lá Deus o encontrou, através do ministério de Paulo. Outro personagem desta missiva é Áfia. Áfia talvez seja a esposa de Filemon. Paulo fala aqui nos primeiros versículos, ele cita o nome, a nossa irmã Áfia e a Arquipo. Arquipo talvez seja um jovem filho deste casal. Ele trata até aqui, ó, nosso camarada Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Filemon e a sua esposa Áfia, possivelmente, eles eram hospedeiros da congregação do Senhor que havia em Colossos. Por isso que Paulo, então, trata ele com essa liberdade aqui de citar o nome da sua família. Os portadores desta carta para que levasse ela, desta pequena missiva para que levasse a Filemon, foi Títico e o próprio Onésimo, o próprio escravo, o próprio delinquente. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. O certo, irmãos, igreja de Campinas, é que o apóstolo São Paulo, ele escreveu esse bilhete breve, um bilhete pequeno, mas de uma importância imensa. Albert Barnes, ele diz assim, uma brilhante e bela gema, que é Filemon, que ela está incrustada aqui
no tesouro, como um dos tesouros dos livros inspirados. Isto é Filemon, esta pequena missiva aqui, esta pequena carta. Epístola totalmente regada através das palavras do apóstolo. Ela é regada de emoção, de amor, de ternura, de habilidade. Paulo destilou tudo isso aqui nesta missiva. Irmãos, igreja de Campinas, se Paulo estivesse hoje no século 21, talvez ele teria escrito isso aqui para Filemon através de um WhatsApp. Talvez Paulo tivesse escrito para Filemon, às vezes ele usaria até um Facebook, ou ele usaria um Instagram da vida, ele usaria os meios que nós temos hoje. Foi uma carta, um bilhete totalmente pessoal. Filemon não é escrito para uma igreja, para um grupo de pessoas. Ele escrevera para um seu amigo, para um companheiro, talvez para um filho na fé. E o que isso nos pesa aqui? Hoje, quase 2000 anos depois que Paulo escreve essas palavras, nós estamos lendo ela aqui na igreja de Campinas no século 21. Nós estamos lendo Filemon aqui, esse pequeno bilhete que Paulo escreveu. Qual a primeira lição que nós tiramos nestas palavras aqui para a nossa vida cotidiana? Quantas pessoas hoje que usam o seu celular, através dos WhatsApps, dos Instagrams da vida, para tanta trivialidade, não é isso? Para escrever tantas coisas ocas, sem nexo, parece que o vazio das pessoas, elas deixam destilar aqui nos Instagrams da vida. Quando você abre o Instagram ali, que parece que toda a internet parece que é uma terra de ninguém, não é isso? As pessoas colocam tanta trivialidade, e ali mostra o que está dentro do coração das pessoas. Não é isso, irmãos? Agora, o que nós aprendemos nesta noite? Paulo pegou a sua caneta e ele escreveu para um servo de Deus lá em Colossos. Poucas palavras, 25 versículos, 333 palavras. Ele escreveu aqui, preciosidades. Preciosidades. Que hoje nós estamos aqui debruçado, estudando sobre esta carta que o apóstolo São Paulo escreve. William MacDonald, ele diz assim, Filemon não é uma carta doutrinária. Não é doutrinária, mas é uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. Imputação. Nós vamos falar agora mesmo sobre isto. Quando Paulo escreveu aqui no versículo 17, 18, ele diz, esse moço que eu estou te enviando aí, se ele deve alguma coisa para você, bote isso na minha conta, eu vou pagar. Irmãos, é exatamente isso que Cristo fez para a minha vida e para a sua vida. Nós devíamos muito para Jesus. A nossa conta para com Jesus era uma conta impagável. Impagável. Aí Jesus olhou para o Pai e disse assim, bota tudo isso aí na minha conta que eu vou pagar lá na cruz do Calvário. E assim ele fez. Glorificado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa doutrina da imputação. Irmãos, o certo é que Paulo mostra muito tato, generosidade, autossacrifício, amabilidade ao escrever essas palavras. Filemon, este moço para quem ele escreve essas palavras, talvez um rico fazendeiro de Colossos, senhor de escravos, um homem que, lógico que ele era respeitado, Filemon, ali na sua cidade, a igreja hospedava em sua casa, e ele tinha então, dentre todos os seus servos, os seus escravos, ele tinha um moço que chamava Onésimo. Esse Onésimo, irmão, um dia esse moço errou, ele falhou dentro da casa de Filemon. Um escravo naquela época não era considerado como uma pessoa
escravo, lá na antiga Roma, era considerado como uma ferramenta viva. Uma ferramenta que os senhores de escravo tinham. Um escravo era considerado como uma mercadoria. Mercadoria. Não muito diferente dos nossos dias hoje. Hoje nós somos chamados aí pela sociedade, pelos vendedores, de clientes. Tão somente de clientes. Mas os escravos eram considerados como mercadoria dos seus senhores. Ou uma ferramenta viva para com eles. Quando este homem tornou-se ladrão, que ele fugiu do seu senhor, escapou lá para Roma. Irmãos, se esse moço voltasse em Colossos e se apresentasse outra vez para Filemon, as leis do Império Romano, Filemon tinha o direito de marcar aquele rapaz na testa. Ele poderia colocar na testa daquele rapaz um F. Fugitivos. Latim, né, irmão, pastor Enoque? Fugitivos, quer dizer, é um fugitivo. Mas Filemon poderia marcar aquele moço também nas orelhas, pendurar alguma coisa marcando as orelhas daquele escravo. Mas ele poderia marcar nos seus pés também um tipo de algemas que colocava nos pés do escravo. Ele poderia chicoteá-lo. E se Filemon quisesse, ele poderia matar Onésimo. Tudo que o senhor de escravo que quisesse fazer com aquele moço, ele faria. Irmãos, o certo é que, como eu disse a vocês, ele fugiu para Roma. O Império Romano naquela época tinha mais ou menos 6 milhões de escravos. E havia um provérbio lá em Roma dizendo assim: em cada escravo, um inimigo. Os escravos eram considerados inimigos da sociedade. Povo desprezível, que não valia nada para ninguém. Era um povo totalmente espúrio para a sociedade, os escravos. Vejam os irmãos, o que Deus faz, o que o Evangelho faz. Ele corre lá para Roma, esconde de tudo e de todos. E lá em Roma, Deus tinha um instrumento dele chamado Paulo. Deus tinha um instrumento dele lá. E eu não sei por que cargas d'água, o certo é que Onésimo se encontra com Paulo lá na prisão. E Paulo fala do plano da salvação para este rapaz. Prega para ele que Jesus salva, cura, Jesus muda o caráter da pessoa, Jesus transforma o ser da pessoa. E, como diz, Onésimo não tinha para onde ir, e ele aceitou Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós olhamos para a vida desse rapaz, quando nós começamos a analisar esse escravo aqui, delinquente, fugitivo, cometeu um mal contra o seu patrão aqui em Colossos, a gente começa assim, a ter até uma aversão quanto a esse Onésimo. Martim Lutero ele diz assim: todos nós também um dia fomos Onésimos. Todos nós. A palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lutero diz: todos nós, de alguma forma, éramos Onésimos, escravos do pecado. Deus olhou do céu à terra através de Jesus Cristo e nos tirou de lá. E hoje nós estamos aqui dentro desta igreja, assentados em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Queridos, Paulo então, ele começa nessa missiva que eu disse para os irmãos, importantíssima. Ele começa a interceder veementemente em favor daquele menino que ele havia ganhado para Jesus. E ele intercede nessas palavras que ele escrever aqui para Filemon. Veja a preciosidade dessas palavras. Quais foram alguns apelos que Paulo fez aqui? Primeiro, ele começa elogiando ao seu amigo, ao seu irmão Filemon. Interessante isso. Ele queria fazer um apelo. Ele queria falar ao coração de Filemon,
Mas aqui no versículo 5 está escrito assim, olha o que diz: ouvindo eu, Filemon, do teu amor, da tua caridade, da tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com os santos. Olha, Filemon, eu tenho ouvido falar acerca da tua crença. Você é crente, você é fiel a Deus, você é servo do Senhor. Olha o que ele diz mais: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz: tive por grande gozo e consolação a tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo traz, naquele apelo, ele traz um elogio a esse servo do Senhor. Quando eu vim aqui para a igreja, mas a minha esposa, nós vimos algumas pessoas caminhar para a casa do Senhor, e eu dizia para minha esposa: há pessoas dentro da igreja que são verdadeiras colunas dentro da casa do Senhor. Paulo reconhece isso na vida de Filemon. Ele trouxe aquele elogio. Não é errado a gente elogiar as pessoas de maneira sincera, sem bajulação. Não é errado, não. Olha o que Paulo fez aqui para com esse moço. Mas ele fez um segundo apelo também. Ele diz: ao invés de Paulo usar a sua autoridade apostólica que Paulo tinha para com este moço, oh irmãos, que apelo bonito, ele fez totalmente diferente. Ele rogou a Filemon que o atendesse em nome do amor. Diga comigo: em nome do amor. Queridos irmãos, há um pensador que diz assim: nunca você é tão grande como quando você se humilha. Paulo era um homem humilde demais. Eu admiro demais a humildade desse servo do Senhor. Olha como é que ele começou a carta. Ele começou aqui: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Engraçado, quem escreveu a carta foi Paulo. Ele mesmo disse aqui: eu escrevi essa carta com o meu próprio punho. Mas quando ele foi fazer a introdução, ele diz aqui: quem está escrevendo aqui sou eu, Paulo, e Timóteo também. Ele incluiu Timóteo. Que é isso? Humildade. Humildade. Que humildade bonita ele tinha. Segundo, ele falou com Filemon naquela humildade, e ele diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo, Filemon. Eu sou velho amigo seu, prisioneiro de Cristo Jesus. Interessante, ele poderia ter escrito para Filemon e ter dito: olha, eu sou o seu pai na fé. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, é o apóstolo dos gentios. Ele não, ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus, e eu sou o seu velho amigo, seu velho companheiro. Oh, coisa linda, que coisa humilde. Os irmãos se lembram, poucos dias atrás eu falei aqui, quando o pastor Antônio Gilberto disse que viajava num trem, lá nos Estados Unidos, e naquele trem viajava Alberto Einstein. E ele disse: eu gostaria de conhecer Alberto Einstein. E ele foi lá e ele disse que ficou surpreso. Quando ele teve uns minutos com aquele homem, ele ficou surpreso da humildade daquele homem. Da humildade, Alberto Einstein. Irmãos, e ele pôde conversar com ele aqueles minutos ali. Paulo agora escreve e ele diz: olha, eu sou o velho prisioneiro de Cristo, teu amigo Filemon. E em segundo lugar, Onésimo era escravo. Aí ele diz assim: eu estou escrevendo para você para falar acerca do meu filho, Onésimo. Que humildade, irmãos. Eu quero falar para você, Filemon, acerca do meu filho, Onésimo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê esta humildade, de nós ganharmos pessoas simples para Jesus dentro da igreja, e não nos envergonharmos de olhar para essa pessoa e dizer: esse é meu filho na fé, esta é minha filha na fé. Paulo disse: olha, estou escrevendo para você para falar sobre meu filho, que eu gerei aqui nas minhas prisões. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Mas Paulo continua o apelo dizendo assim, ele apelando para Filemon, ele diz: olha, eu quero que você considere isto, Filemon, que Onésimo, ele se converteu a Cristo Jesus. Hoje ele é uma nova criatura. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é
nascer de novo. Como é que é isso, Jesus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, senhor. Não, senhor. Estou falando de um outro nascimento. Eu estou falando de um nascimento dos céus. Aí Paulo aqui no versículo de número 10, olha o que ele diz. Paulo no versículo 10 ele diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que o gerei nas minhas prisões. Hoje ele é servo do Senhor, hoje ele é crente. Irmãos, hoje o dia todo eu fiquei meditando nesta pequena carta aqui, e eu pensava comigo mesmo, se nós soubéssemos, se os crentes, nós soubéssemos cada dia, nós tivéssemos a consciência do valor de ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Uma alma. E eu quero pedir isso nessa noite ao Espírito Santo de Deus, para que Ele coloque no meu coração e no teu coração esse desejo de ganhar uma vida para Jesus. Paulo diz: Onésimo, ele foi inútil para você, porque o nome Onésimo significa útil. Ele foi inútil para você, Filemon, mas eu o gerei nas minhas prisões aqui, através da salvação de Cristo Jesus. Ele é um novo homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que esse evangelho aqui, irmãos, a palavra de Deus que nós pregamos, ele transforma a gente dos palácios, mas a palavra de Deus transforma a gente das choupanas também. As pessoas indignas, o evangelho alcança todos. Então tanto faz você pregar para um governador de estado, para um presidente da república, você pode pregar para uma pessoa lá da choupana, um escravo, uma pessoa que é a escória da sociedade. E Deus, o evangelho vai alcançar essa pessoa do mesmo jeito. Esse é o poder do evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, lógico que não alterou a situação deste rapaz para com Filemon. Não alterou, não. Não falou assim, ó, agora ele é crente, ele não tem nada a te dever. Mas não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Onésimo, irmãos, Onésimo foi valioso para Paulo durante o tempo em que ele passou com Paulo lá na prisão. Paulo fala isso aí no versículo 13, olha o que ele diz: eu bem quisera conservar comigo esse rapaz. Que valor que esse escravo tomou agora. Filemon, eu bem quisera conservar comigo este moço aqui, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas eu sei que o certo, ele deve alguma coisa para você aí. O certo é ele voltar, ir ter com você aí em Colossos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, esta é a providência de Deus. Paulo apela para isso também. Pela providência de Deus. Está no versículo 15 e 16 aí. Olha o que Paulo diz. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, mas como irmão amado. Paulo está evocando aqui para Filemon, olha, eu quero que você observe isso, a providência de Deus, desse moço ter me encontrado aqui em Roma. Ter encontrado comigo. Paulo estava cheio de Deus. Paulo tinha plenitude de Deus na sua vida. E ele disse, olha, Onésimo ter encontrado comigo aqui foi uma providência muito grande do Todo-Poderoso. Então ele entrega esta missiva, esta carta a Tíquico e ao próprio Onésimo. E diz, meu filho, volte lá para o seu patrão. Volte lá para Colossos e entregue essa cartinha aqui para ele. Tíquico e Filemon foram lá para Colossos entregar a carta para Filemon. Irmãos, versículo de número 12, olha o versículo 12 o que diz aí. Filemon, torna a receber este rapaz na sua casa como as minhas entranhas. Olha o que Paulo diz. Filemon, se tu receberes Onésimo aí na sua casa, através desta carta eu te peço, se tu receberes esse moço aí, você vai estar recebendo o meu coração aí na sua casa.
Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Às vezes nós somos ofendidos no caminhar da vida por pessoas que nos ferem, que nos machucam, que falam mal de nós. Aí Paulo diz para o seu filho na fé: eu quero que você receba esse rapaz aí na sua casa, e ao recebê-lo, você vai estar recebendo o meu coração aí dentro da sua casa. E aí, irmãos? Dá para perdoar? Dá para perdoar assim? Esse moço não era um qualquer, ele tinha dado um prejuízo grande. Ele não era um empregado que tinha carteira assinada, nem um gerente, ele era um escravo que havia roubado o seu patrão. Agora Paulo diz: recebe ele aí, e quando você recebê-lo, você vai estar recebendo o meu coração dentro da sua casa. É o Deus do céu, amado, tem misericórdia. Tem que ser crente demais da conta. Eu disse para os irmãos que Paulo tornou-se figura da doutrina da imputação. Tornou-se figura disso. Olha o versículo de número 18 que diz, a partir do 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, ou se ele deve, Filemon, se ele deve alguma coisa para você, põe isso na minha conta. Põe isso na minha conta. Irmãos, eu quero repetir para a igreja, nesta noite, que nós devíamos muito para o Senhor. A nossa dívida para com o Senhor era impagável. 2 Coríntios capítulo 5, eu quero que alguém até leia, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Lê aqui, pastor Eliseu. Você que tem uma voz eloquente, lê aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 e depois o 21. Pega o outro microfone aí, pastor Eliseu. Pode ler. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que é imputação, irmãos? O texto lá diz: Deus estava através de Cristo, como diz o texto aí, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Minha dívida e a sua dívida era impagável, impagável. Aí Deus diz assim: através de Cristo Jesus, eu vou perdoar essa dívida. Quando Jesus abriu os seus braços lá na cruz do Calvário, ele orou ao Pai e disse: Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado. O que eu tinha para fazer, o sacrifício que eu precisava fazer aqui na cruz, eu fiz. Olha o versículo 21 que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Glória a Jesus. A nossa dívida, Cristo a cravou na cruz do Calvário e diz: eles não devem nada. E a justiça de Cristo, Ele colocou sobre nós e diz: Pai, os meus filhos agora, eles têm a minha justiça na vida deles. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, isto aqui, chega aqui, pastor Eliseu, por favor, mais uma vez, deixe-me exemplificar com você aqui. Imaginem isto, quando aquele moço Tíquico e Onésimo, quando eles chegaram na casa de Filemon, imagine isso, aquele delinquente, aquele moço que tinha errado muito, ele chegou na casa de Filemon e entregou a carta para o seu senhor. Imagine isso, quando Filemon leu aquela carta, e que Paulo diz aqui: olha, se me tens por companheiro, recebe Onésimo dentro do seu lar. Eu sei que hoje, para vislumbrar isso para nós, hoje em pleno século 21, é fácil.
Mas imagine isso lá na antiga Roma. Na antiga Roma, chega um escravo lá que era um instrumento de trabalho, era tido como uma mercadoria. Agora Paulo escreve e diz: se você me tem por companheiro, recebe ele no seio do seu lar, porque hoje ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Aí diz mais diz mais o versículo 18: e se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, como se Paulo estivesse dizendo: eu não estou jogando o erro de Onésimo debaixo do tapete. Não, senhores, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar para você, Filemão. Aí Onésimo chega em Filemão e diz: paz do Senhor, irmão Filemão. Imagine isso, irmãos. E imagine isso. Aquele senhor assim, tipo Eliseu mesmo assim, essa personalidade austera, este homem do tipo do Eliseu, o Filemão. E agora chega o seu escravo lá, ele, Títico, entrega aquela cartinha e diz: eu gostaria de dar a paz do Senhor para o irmão. Paulo diz assim: se você receber ele na sua casa, você vai estar recebendo o meu coração aí dentro. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Sabe, irmãos, Deus abençoe pastor Eliseu. Sabe, irmãos, isto aqui é tão somente aquilo que Deus fez para mim e para você em Cristo Jesus. Nós devíamos muito, nossa dívida era impagável. Aí um dia nós chegamos diante do Senhor, e na nossa vida, a minha vida e a sua vida estava marcada com o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus olhou para nós e disse: pode entrar, você é bem-vindo, porque está marcado com o sangue do meu filho. Que coisa linda e maravilhosa. Olha aqui, Paulo, põe isso na minha conta. Paulo diz: eu vou te pagar. Jesus pagando todas as nossas dívidas lá na cruz. Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei. Oh, irmãos, que ilustração bonita dessa doutrina da imputação. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio ou a mim ele deve. Filemão, eu não quero que você passe o pano quente nisso aí não. Eu vou te pagar. A conta é minha. Paulo diz: a conta é minha, eu vou te pagar. Pode ficar tranquilo. Eu quero tão somente que você recebe esse moço aí, porque hoje ele tem a marca do sangue na sua vida. A marca do sangue na sua vida. Irmãos, domingo nós vamos nos reunir aqui na casa do Senhor, e nós vamos nos reunir aqui para tomar a ceia do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele falou lá na sua palavra, no capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu João, Jesus falou assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esta pessoa tem vida, e vida em abundância. Eu quero que nesta noite, ao sairmos daqui, eu e você tenhamos a consciência da importância de nós sermos nascidos de novo. Da nossa dívida está sendo paga, totalmente paga, através de Cristo Jesus. E hoje nós chegamos, como diz o texto lá em Hebreus, nós chegamos diante do Senhor Deus, com cara descoberta. Nós chegamos diante de Deus na maior liberdade possível, e nós o tratamos de Pai. Dizemos: Pai, eu estou aqui porque eu sou seu filho, através do sacrifício do seu filho, eu estou chegando na tua presença agora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida, e tem vida em abundância. Meus queridos irmãos, eu termino nesta noite dizendo para a igreja o seguinte: valorizemos o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. E imagine vocês do dia que, todas as vezes que Onésimo, ele se lembrava de Paulo, que foi uma figura de Cristo na vida dele. Imagine quando ele se lembrava de Paulo: o que aquele homem fez por mim? O que aquele companheiro fez por mim? Paulo inclusive diz aí: olha, Filemão, mais na frente eu quero ir ter com vocês aí em Colossos. Eu quero ir ter com vocês. Imagine no dia que Paulo chegou lá em Colossos. Agora eu já estou fazendo conjecturas, né? Imagine se Paulo chegou lá em Colossos depois, lá na casa de Filemão, e ele encontrou lá agora não mais um escravo fugitivo, não, agora ele encontrou um irmão chamado Onésimo, marcado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo. Valorizemos cada dia
esta bênção de Deus em Cristo Jesus, de nos salvar. Somos perdoados, somos redimidos, a nossa vida está nas mãos dele. Deus vos abençoe em Cristo, fiquem na paz do Senhor.